patrão rico se choca ao descobrir que a jovem humilde ignorava a mãe doente. Era uma tarde quente e o calor parecia derreter os sonhos de Helena Ramírez. A imagem dela, com as linhas de preocupação marcadas no rosto, mostrava que os dias não eram fáceis. A mãe, doente numa cama ao fundo, exigia cuidados que consumiam a energia da viúva de 62 anos. Mas, embora o peso das obrigações a fizesse parecer uma sombra de si mesma, Helena guardava um segredo, uma paixão ardente por café e um plano audacioso para ajudar seu filho, Mateus, em seu negócio. Na véspera do almoço de celebração pela expansão do café, uma notícia circulou como um sussurro. A loja tinha sido um sucesso e mandava o jovem proprietário a novas alturas. Mas o que poucos sabiam era que a mãe do dono se tornara a alma secretamente dedicada daquele café, financiando a empreitada com suas economias, mesmo enquanto lutava contra a dor da saudade e da doença. O salão estava decorado de maneira extravagante. Luzes pisca. As afirmações cortantes penetraram no coração de Helena. Um golpe que ela não quis revidar. Naquele momento decidiu que era hora de agir. Sem que ninguém soubesse, Helena criou uma identidade como consultora do grupo Sabor e Sucesso. Uma organização fictícia que prometia revolucionar negócios de café. Com seus instintos apurados pela experiência e maneiras firmes, ela começou a elaborar ideias inovadoras e meios de melhorar a operação de Mateus. Reuniões secretas ocorrendo em sua cozinha, a mesa inundada de papéis e anotações, era um refúgio de criatividade. Quando finalmente chegou o dia da apresentação, o nervosismo da mãe misturou-se à expectativa. Em sua nova pele, Helena entrou confiante na sala de reuniões, com Mateus e Carlos ouvindo atentamente. As palavras saíram como um torpedo. Estratégias de marketing, opções de cafés exóticos e ideias de expandir a clientela. Os olhos de Mateus, inicialmente repletos de ceticismo, começavam a brilhar com admiração. Helena não era a Pape. A arrogância que o rodeava fazia-o enfrentar uma verdade desconfortável. Muitas vezes, as respostas estavam nas vozes mais antigas. O clima estava tenso quando Helena decidiu revelar sua verdadeira identidade. As palavras estavam a um fio da língua. Mas o que poderia ser um momento de redenção se tornaria uma bomba emocional entre mãe e filho. Como se fosse um eco distante, o som da inevitabilidade parecia se aproximar rapidamente, e a pergunta pairava no ar. Qual o futuro de Aroma Jovem se a linha entre mãe e consultora estivesse diluída? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Os olhares fixos, a expectativa cortante no ar. Quando ela finalmente pronunciou as palavras, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Eu sou a consultora. Sou eu quem está por trás do sucesso do café. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro impactante, mas o efeito foi como um trovão para Mateus. Ele ficou paralisado, os olhos arregalados, incapaz de processar a informação. O quê? Ele se virou para Carlos,
em busca de confirmação. Mas o amigo estava tão chocado quanto ele. E foi ali, naquele momento, que a cortina do teatro, onde todos atuavam, começou a rasgar. Helena não esperava a reação do filho. Ele se levantou de repente, a cadeira arrastando-se pelo chão de madeira. Como você pôde? As palavras de Mateus eram rápidas, afiadas, cortando o ar. A mãe sentiu um aperto na garganta, um nó que parecia sufocá-la. Eu fiz isso por você, Mateus, para te ajudar. Mas a defesa soou vazia. O murmúrio da sala se intensificou. Observadores trocavam olhares nervosos, sussurros de incredulidade se espalhavam. O aroma do café ainda pairava no ar, mas agora parecia amargo. Mateus, com as mãos trêmulas, balançava a cabeça em protesto. Como você pôde me enganar desse jeito? A cena tomou outro rumo, quando, inesperadamente, uma mulher entrou pela porta, ofegante e com um olhar aflito. Era Isabel, a esposa de Carlos. Mateus, precisamos falar. É sobre sua mãe. A afirmação reverberou na sala como um raio, atraindo a atenção de todos. O semblante de Carlos se transformou em preocupação e toda a atenção recém-criada se intensificou ainda mais. Sobre mim? O que está acontecendo? Perguntou Helena com a voz embargada. O ambiente que já era carregado agora parecia prestes a explodir. Isabel respirou fundo, como se estivesse carregando um segredo que não podia mais suportar. Ela não é a sua mãe, Mateus. Ela é sua irmã. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. O silêncio se instalou novamente. Mas agora era um silêncio aterrorizante, onde a verdade pairava como uma sombra ameaçadora. Mateus olhou para Helena em busca de respostas, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Isso não é possível, ele murmurou, balançando a cabeça em negação. Você está mentindo! Mas os olhos de Helena estavam cheios de lágrimas, a dor dela se refletindo em cada traço de seu rosto. Com a voz trêmula, ela respondeu: Eu só soube há pouco tempo. Nossa mãe, nossa verdadeira mãe, ela me contou antes de morrer. Um frio gelado tomou conta da sala. Os rostos dos presentes se tornaram uma mistura de choque, confusão e até fascínio. As revelações agora não eram apenas sobre identidade, mas sobre um passado enterrado, repleto de segredos e mentiras. O que mais estava escondido sob a superfície? E mais importante, como isso afetaria a relação de mãe e filho que eles pensavam ter? As perguntas pairavam como nuvens escuras, prenunciando uma tempestade. Como começariam a reconstruir a confiança? Com o peso de tantas revelações, o futuro de Aroma jovem parecia incerto. E a linha entre o amor e o ódio, entre a defesa e a traição, se tornaria ainda mais turva. No meio das incertezas, apenas uma pergunta persistia: quem eram realmente e o que fariam com as verdades recém-descobertas? Mateus olhava para Helena, os olhos cheios de questionamentos. O ar estava pesado. A revelação de Isabel ecoava em sua mente, repetindo-se como um mantra cruel. Você não pode estar falando sério. Sua voz falhou, quase um sussurro, enquanto tentava entender a magnitude do que ouvira. Helena, sem saber como se defender, sentiu a sala se fechar ao seu redor. O murmúrio se espalhava, sussurros cheios de tensão surgindo entre os presentes. Carlos e Isabel trocavam olhares e um burburinho crescia. O cenário ideal, que antes parecia promissor, agora era um palco de desilusão. Por que você escondeu isso de mim? Mateus explodiu. A pergunta atravessou a sala, verdadeira como um golpe. O rosto de Helena ficou pálido
e a angústia se transformou em desespero. Eu não sabia, não até muito pouco tempo, ela disse, a voz embargada. O nó em sua garganta parecia ameaçar ela a deixar sem ar. Nossa mãe! Ela me contou antes de morrer. Mas então, como um clarão inesperado, um pensamento aterrador bateu na mente de Mateus. Ele girou bruscamente para a mãe, numa revelação que o atravessou como uma lâmina. E se tudo isso for uma mentira? A voz dele era um sussurro, mas a dúvida estava clara em seus olhos. Um movimento súbito e inesperado fez todos na sala se virarem. A porta do escritório se abriu com força e a figura de um homem apareceu ensanguentada e frágil. Sua roupa tinha marcas de uma luta recente e ele mancou visivelmente. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e pânico. Mateus! Ele gritou, e o desespero na voz fez a atmosfera queimar. Você precisa saber a verdade! O tumulto cessou. O novo arrivista era Pedro, um antigo parceiro de negócios e amigo da família, que todos acreditavam estar fora da cidade. O choque nos rostos de todos era palpável. Mateus e Helena se entreolharam, confusos e assustados, enquanto a revelação parecia apenas se complicar. O que você está fazendo aqui? Mateus perguntou, o tom de incredulidade ainda ecoando. Pedro ofegou, antes de falar com dificuldade. Eles estão vindo, ele disse. Sua voz tremia de temor. Eles descobriram sobre vocês. Temos que sair agora. A sala ficou em silêncio. O impacto do que ele dissera causou uma onda de emoções. O medo era palpável e a incerteza crescia. Helena posou uma mão trêmula sobre o coração, enquanto Mateus lutava para processar a avalanche de informações. Quem está vindo? Ele questionou, a urgência em sua voz se intensificando. Pedro hesitou, olhando ao redor, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Aquelas pessoas que você acha que não têm interesse na sua família. Elas estão atrás de você, Mateus. A palavra dele foi cortada por um estrondoso barulho vindo do fundo do café. O som de vidro se quebrando, ressoando como um sino de alerta. O pânico tomou conta de todos. O que estava se desenrolando? O olhar de Mateus era de pura confusão, enquanto o de Helena buscava esperança no mar de caos. Nós precisamos ir! Agora! Gritou Isabel, puxando o braço de Carlos. Mas antes que alguém pudesse se mover, as luzes começaram a piscar. Algo estava errado, muito errado. A tensão explodiu como uma tempestade e a sala se encheu de gritos. O clima de festa se tornara uma cena de terror. As perguntas pairavam no ar. Quem estava atrás deles? Qual era a verdadeira razão para todo esse desespero? E mais importante, as revelações sobre passado e identidade poderiam ficar em segundo plano diante da nova ameaça? A vida de todos mudaria para sempre, e as verdades escondidas poderiam não ser as únicas a serem reveladas. O futuro de Aroma Jovem nunca pareceu tão incerto, enquanto as sombras se aproximavam como vultos na noite. O tumulto cessou de repente, o ar carregado com a gravidade da situação que se desdobrava. Mateus olhava para Pedro, confuso e atônito. Os ecos dos gritos atrás dele pareciam distantes, como se uma bolha tivesse engolido todo o caos ao redor. O coração batia acelerado, pulsando a adrenalina por seu corpo. O que você quer dizer com eles estão vindo? A urgência na voz de Mateus tornou-se quase um pedido de ajuda.
Pedro hesitou, os olhos cheios de desespero, antes de abrir a boca. Aqueles caras, aqueles que estiveram atrás de você. Eles souberam da sua mãe, da verdade sobre o café. Ele respirou profundamente, suas palavras saindo rápidas e quebradas. Você precisa entender. Sua vida está em perigo. Mateus percebeu que a sala estava cheia de gente, que também ouvia. Olhares apressados se trocavam. Os murmúrios começaram a crescer outra vez, misturando preocupação e desconcerto. No entanto, o que mais intrigava Mateus eram as palavras de Isabel. Ela não é sua mãe. Diante de todas aquelas revelações, a mente dele se desestabilizava. A ideia de que sua vida poderia estar em risco, somada à possibilidade de sua identidade ser uma farsa, cercava-o como sombras. Mas antes que a confusão se instalasse completamente, outra coisa aconteceu. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e um homem alto, de costas largas e com um sorriso perturbador, entrou. Ele não estava sozinho. 2 homens com rostos sérios e armas à mostra o acompanhavam. A sala se encheu de um silêncio aterrador. Mateus! O homem se dirigiu a ele com uma voz que parecia capaz de cortar o ar. Precisamos conversar. As pessoas ao redor recuaram. Uma onda de pavor se espalhou pela sala. Quem é você? Mateus perguntou, a raiva e o medo misturados em sua voz. Meu nome é Alex. E você tem algo que pertence a mim. A presença dele era intimidadora. Todos sabiam que aquela conversa não tinha como acabar bem. A tensão no ar era palpável. Todos à espera de explodir. Pedro pareceu querer intervir, mas Alex acenou, como se estivesse impondo silêncio. Cale-se! Isso não diz respeito a você. O desprezo na voz dele fazia o estômago de Mateus revirar. A expressão no rosto de Helena mudou de confusa para horrorizada. O que você quer, Alex? A voz dela tremia, e a súplica em seus olhos já dizia que ela sabia mais do que estava disposta a contar. Alex riu, um som frio e cortante. A verdade, querida. Mais do que a verdade. Quero o que é meu. Você sabia que Mateus não é quem pensa que é? Ele é especial. Esse último comentário pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Mateus sentiu um calafrio subir pela espinha, enquanto todos os olhares se fixaram nele, como se a revelação pudesse vir a qualquer momento. O que você quer dizer com isso? Ele forçou a voz a sair, mas interiormente estava em chamas. Você não sabe? A sua mãe, aquela que pensou que estava cuidando de você, ela tinha segredos profundos. Você foi escolhido, Mateus, e agora eles estão atrás de você. A mãe doente não era só uma mãe. Seus pensamentos se embolaram. Doente. A mãe doente era um mistério, mas agora tudo parecia ser um jogo. O que era real? A verdade estava emaranhada com mentiras. Antes que pudesse articular uma resposta, Helena se interveio. Você não pode fazer isso, Alex. O Mateus é meu filho. O sangue dele é meu. Isso é o que você acha? Alex respondeu, o sorriso dele se alargando. O passado sempre ressurge, Helena. E agora, Mateus, você vai ter que decidir. Ficar e lutar, ou sair e se esconder. Mas saiba de uma coisa. Você não é quem pensa que é. O ambiente explodiu em murmúrios e olhares de terror. O chão parecia desmoronar sob os pés de Mateus, enquanto suores frios escorriam pela sua testa. Ele olhou para a mãe, agora uma figura desconhecida, e para o homem à sua frente, que trazia segredos e mistérios como armas. E nesse instante, a única certeza era a dúvida. Quem era realmente Mateus? E se tudo o que ele conhecia fosse uma farsa? O futuro de Aroma jovem já não importava. O que importava agora era a sua vida.
que a resposta para essa nova questão seria revelada com um único movimento. Mateus olhava para Alex, a confusão crescendo em seu peito. As palavras do homem ecoavam, misturadas ao pânico no ar. "O que você quer dizer com isso?" questionou, tentando manter a voz firme. A tensão na sala era palpável, e as pessoas que antes assistiam agora pareciam meros espectadores de um filme de terror, prestes a se desenrolar. Alex sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "A história da sua vida é uma farsa, Mateus. Há coisas que você não sabe, coisas que sua mãe escondeu de você." A palavra mãe saiu de sua boca como uma maldição, e um frio percorreu a espinha de Helena. A sala estava em um silêncio mortal. Todos trocavam olhares nervosos, mas ninguém tinha coragem de intervir. "O que você acha que está fazendo?" Mateus se atreveu a perguntar, a raiva crescendo a cada segundo. "Estou aqui para te salvar." A afirmação de Alex era cruel, mas havia um ponto de verdade nela. "Você não sabe o que a sua família esconde. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é." Aquela frase atingiu Mateus como um soco no estômago. "Pare com isso! Minha mãe é tudo o que tenho." Ele virou-se para Helena, buscando alguma explicação, mas a expressão dela era de dor e desespero. "Mateus, eu... Helena começou, mas a voz dela falhou. O nó em sua garganta parecia mais forte do que nunca. A culpa e o medo se misturavam em seu rosto. "Silêncio!" gritou Alex, e o tom dele fez todos encolherem-se. "Você é filho de uma herança maior que você pode imaginar, e sua vida está em perigo por causa disso. Eles não estão apenas atrás do café, Mateus. Você é a peça-chave." Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. A ideia de uma herança de segredos antigos fez a atmosfera ainda mais pesada. Mateus viu os rostos ao redor se contorcerem em surpresa e temor. E no fundo de sua mente, a dúvida começou a crescer. "Quem são eles? Por que estão atrás de mim?" A dúvida na voz dele era quase insignificante diante do terror. Mas, antes que Alex pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e a luz do sol invadiu o ambiente. Uma mulher com uma aparência imponente entrou. Seu olhar tinha a intensidade de quem sabia mais do que deveria. Suas roupas eram elegantes, mas seu rosto estava marcado pela preocupação. "Mateus!" ela gritou. E a sala parou mais uma vez. "Nós precisamos falar! É urgente!" Mateus hesitou, confuso e atônito. "Quem é você?" Ele não tinha ideia do que esperar. "Sou sua tia! E você tem que ouvir o que eu tenho a dizer." As palavras dela carregavam um peso que fez seu coração disparar. Queria acreditar que as revelações parariam ali, mas sabia que não era possível. "E por que eu deveria confiar em você?" perguntou, a desconfiança evidente. O tumulto de emoções em seu interior era quase insuportável. "Por que sua mãe não teve coragem de me procurar? Ela tentou te proteger, mas você não sabe a verdade. Nem tudo é o que parece. Você está em perigo, Mateus!" A sala parecia girar. O que estava acontecendo? Qual era a verdade? Podia sentir os olhares cravados em si. O choque estava estampado no rosto de todos. Enquanto isso, Pedro, que estava quieto até então, soltou uma frase que deixou a todos sem palavras. "Mateus, a gente tinha um plano para te proteger, mas agora é tarde demais." A revelação bateu como um trovão. O ar se tornava pesado e sufocante. Ele sempre pensou que estava em controle, que tinha uma vida normal,
Mas tudo isso se desmoronava. A ideia de que qualquer um poderia ser parte de uma trama maior, que ninguém era quem dizia ser, inundava sua mente como um furacão. Alex, que havia sido a voz do pânico, agora parecia nervoso também. O que você quer dizer com isso, Pedro? Ele perguntou, a insegurança transparecendo. A tensão crescia tanto que Mateus sentiu como se fosse difícil respirar. Ele precisava saber a verdade. Firmino, o olhar de sua mãe agora não significava nada. O que mais não sei? Que história é essa? No fundo, uma pergunta persistia. Quem realmente era ele? E o que significava ser parte dessa nova família? A confusão e o medo misturavam-se enquanto ele tentava formar uma resposta. Mas uma coisa era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma, e os laços que o prenderam ao seu passado estavam prestes a se romper. À medida que os segredos se acumulavam, a única certeza era que a verdade estava à beira de ser revelada. E o caos se aproximava mais rápido do que ele poderia imaginar. Mateus olhava para Alex, a confusão crescendo em seu peito. As palavras do homem ecoavam, misturadas ao pânico no ar. O que você quer dizer com isso? Questionou, tentando manter a voz firme. A tensão na sala era palpável. E as pessoas que antes assistiam, agora pareciam meros espectadores de um filme de terror prestes a se desenrolar. Alex sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A história da sua vida é uma farsa, Mateus. Há coisas que você não sabe, coisas que sua mãe escondeu de você. A palavra mãe saiu de sua boca como uma maldição, e um frio percorreu a espinha de Helena. A sala estava em um silêncio mortal. Todos trocavam olhares nervosos, mas ninguém tinha coragem de intervir. O que você acha que está fazendo? Mateus se atreveu a perguntar, a raiva crescendo a cada segundo. Estou aqui para te salvar. A afirmação de Alex era cruel, mas havia um ponto de verdade nela. Você não sabe o que a sua família esconde. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Aquela frase atingiu Mateus como um soco no estômago. Pare com isso! Minha mãe é tudo que tenho. Ele virou-se para Helena, buscando alguma explicação. Mas a expressão dela era de dor e desespero. Mateus, eu... Helena começou, mas a voz dela falhou. O nó em sua garganta parecia mais forte do que nunca. A culpa e o medo se misturavam em seu rosto. Silêncio! Gritou Alex, e o tom dele fez todos encolherem-se. Você é filho de uma herança maior que você pode imaginar. E sua vida está em perigo por causa disso. Eles não estão apenas atrás do café. Mateus, você é a peça-chave. Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. A ideia de uma herança, de segredos antigos, fez a atmosfera ainda mais pesada. Mateus viu os rostos ao redor se contorcerem em surpresa e temor. E no fundo de sua mente, a dúvida começou a crescer. Quem são eles? Por que estão atrás de mim? A dúvida na voz dele era quase insignificante diante do terror. Mas antes que Alex pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e a luz do sol invadiu o ambiente. Uma mulher, com uma aparência imponente, entrou. Seu olhar tinha a intensidade de quem sabia mais do que deveria. Suas roupas eram elegantes, mas seu rosto estava marcado pela preocupação. Mateus, ela gritou, e a sala parou mais uma vez. Nós precisamos falar, é urgente. Mateus hesitou, confuso e atônito. Quem é você? Ele não tinha ideia do que esperar. Sou sua tia, e você tem que ouvir o que eu tenho a dizer.
As palavras dela carregavam um peso que fez seu coração disparar. Queria acreditar que as revelações parariam ali, mas sabia que não era possível. E por que eu deveria confiar em você? Perguntou. Soltou uma frase que deixou a todos sem palavras. Mateus, a gente tinha um plano para te proteger, mas agora é tarde demais. A revelação bateu como um trovão. O ar se tornava pesado e sufocante. Ele sempre pensou que estava em controle, que tinha uma vida normal, mas tudo isso se desmoronava. A ideia de que qualquer um poderia ser parte de uma trama maior, que ninguém era quem dizia ser, inundava sua mente como um furacão. Alex, que havia sido a voz do pânico, agora parecia nervoso também. O que você quer dizer com isso, Pedro? Ele perguntou, a insegurança transparecendo. A tensão crescia tanto que Mateus sentiu como se fosse difícil respirar. Ele precisava saber a verdade. Firmino, o olhar de sua mãe, agora não significava nada. O que mais não sei? Que história é essa? No fundo, uma pergunta persistia. Quem realmente era ele? E o que significava ser parte dessa nova família? A confusão e o medo misturavam-se enquanto ele tentava formar uma resposta. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma, e os laços que o prenderam ao seu passado estavam prestes a se romper. À medida que os segredos se acumulavam, a única certeza era que a verdade estava à beira de ser revelada, e o caos se aproximava mais rápido do que ele poderia imaginar. De repente, o barulho da porta abrindo novamente fez todos se virar. Desta vez era uma figura familiar, mas com uma energia totalmente diferente. Era o avô de Mateus. Ele parecia mais velho, mas sua presença era intensa. Mateus, não escute! Eles estão manipulando a verdade! A voz dele cortou o ar e a sala congelou. Vovô, o que você está fazendo aqui? Mateus balançou a cabeça, atordoado. Você não entende. Eles não são quem dizem ser. A sua vida é uma peça em um quebra-cabeça maior. A urgência em sua voz fez o coração de Mateus acelerar. As palavras martelavam em sua mente. Helena, você sabe mais do que deixa transparecer. E você, Alex, vai pagar caro por isso. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscaram e a tensão atingiu seu pico. Uma explosão de vidro se espalhou como fogos de artifício. Todos se abaixaram, gritos entoando, molduras caíam, e a sala rapidamente se transformou em um cenário de desespero. Uma fumaça densa invadiu o ambiente, e Mateus coube apenas pegar a mão de Helena. O que está acontecendo? O que você se meteu, Mateus? Você não pode sair daqui! O avô gritou, enquanto os outros lutavam para se recompor, disparadamente buscando uma saída. As verdades e mentiras ainda pendiam no ar, perigosas. Stop! Gritou Helena, com um impulso que surpreendeu a todos. Esse não é o fim, Mateus. É só o começo. Deixou um eco de incerteza pairando, enquanto a sala tremia com consequências ainda desconhecidas. Mateus olhava para Alex, a confusão crescendo em seu peito. As palavras do homem ecoavam, misturadas ao pânico no ar. O que você quer dizer com isso? Questionou, tentando manter a voz firme. A tensão na sala era palpável, e as pessoas que antes assistiam agora pareciam meros espectadores de um filme de terror prestes a se desenrolar. Alex sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A história da sua vida é uma farsa, Mateus.
Há coisas que você não sabe, coisas que sua mãe escondeu de você. A palavra mãe saiu de sua boca como uma maldição, e um frio percorreu a espinha de Helena. A sala estava em um silêncio mortal. Todos trocavam olhares nervosos, mas ninguém tinha coragem de intervir. O que você acha que está fazendo? Mateus se atreveu a perguntar, a raiva crescendo a cada segundo. Estou aqui para te salvar. A afirmação de Alex era cruel, mas havia um ponto de verdade nela. Você não sabe o que a sua família esconde. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Aquela frase atingiu Mateus como um soco no estômago. Pare com isso! Minha mãe é tudo o que tenho. Ele virou-se para Helena buscando alguma explicação, mas a expressão dela era de dor e desespero. Mateus, eu... Helena começou, mas a voz dela falhou. O nó em sua garganta parecia mais forte do que nunca. A culpa e o medo se misturavam em seu rosto. Silêncio! Gritou Alex, e o tom dele fez todos encolherem-se. Você é filho de uma herança maior que você pode imaginar. E sua vida está em perigo por causa disso. Eles não estão apenas atrás do café, Mateus. Você é a peça-chave. Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. A ideia de uma herança, de segredos antigos, fez a atmosfera ainda mais pesada. Mateus viu os rostos ao redor se contorcerem em surpresa e temor. E no fundo de sua mente, a dúvida começou a crescer. Quem são eles? Por que estão atrás de mim? A dúvida na voz dele era quase insignificante diante do terror. Mas antes que Alex pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo e a luz do sol invadiu o ambiente. Uma mulher com uma aparência imponente entrou. Seu olhar tinha a intensidade de quem sabia mais do que deveria. Suas roupas eram elegantes, mas seu rosto estava marcado pela preocupação. Mateus! Ela gritou, e a sala parou mais uma vez. Nós precisamos falar. É urgente. Mateus hesitou, confuso e atônito. Quem é você? Ele não tinha ideia do que esperar. Sou sua tia, e você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. As palavras dela carregavam um peso que fez seu coração disparar. Queria acreditar que as revelações parariam ali, mas sabia que não era possível. E por que eu deveria confiar em você? Perguntou, a desconfiança evidente. O tumulto de emoções em seu interior era quase insuportável. Porque sua mãe não teve coragem de me procurar. Ela tentou te proteger, mas você não sabe a verdade. Nem tudo é o que parece. Você está em perigo, Mateus. A sala parecia girar. O que estava acontecendo? Qual era a verdade? Podia sentir os olhares cravados em si. O choque estava estampado no rosto de todos. Enquanto isso, Pedro, que estava quieto até então, soltou uma frase que deixou a todos sem palavras. Mateus, a gente tinha um plano para te proteger, mas agora... é tarde demais. A revelação bateu como um trovão. O ar se tornava pesado e sufocante. Ele sempre pensou que estava em controle, que tinha uma vida normal, mas tudo isso se desmoronava. A ideia de que qualquer um poderia ser parte de uma trama maior, que ninguém era quem dizia ser, inundava sua mente como um furacão. Alex, que havia sido a voz do pânico, agora parecia nervoso também. O que você quer dizer com isso, Pedro? Ele perguntou, a insegurança transparecendo. A tensão crescia tanto que Mateus sentiu como se fosse difícil respirar. Ele precisava saber a verdade. Firmino, o olhar de sua mãe, agora não significava nada.
O que mais não sei? Que história é essa? No fundo, uma pergunta persistia. Quem realmente era ele? E o que significava ser parte dessa nova família? A confusão e o medo misturavam-se enquanto ele tentava formar uma resposta. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. E os laços que o prenderam ao seu passado estavam prestes a se romper. À medida que os segredos se acumulavam, a única certeza era que a verdade estava à beira de ser revelada. E o caos se aproximava mais rápido do que ele poderia imaginar. De repente, uma explosão de vidro ecoou e uma sombra se projetou na entrada. As portas do café foram arrombadas e um grupo de homens encapuzados invadiu o local. O pânico se instaurou. As pessoas gritavam, tentando se proteger, e em meio ao tumulto, os rostos de Alex e da tia mostraram uma mistura de horror e surpresa. "Mateus, saia daqui!" gritou Pedro, enquanto se posicionava à sua frente. Como se pudesse bloquear o perigo, mas o olhar aterrorizado de Mateus se fixou naqueles invasores. O líder, ele sussurrou, a realidade desmoronando. O homem, uma figura do passado, sorriu com um brilho de familiaridade traiçoeira. "Você não deveria estar aqui. Mateus, é hora de você descobrir a verdade", disse Ernesto, revelando um pedaço de papel de sua jaqueta. O que estava escrito ali mudaria tudo. Ele prosseguiu com um sorriso cruel. "Você é meu filho." O chão parecia desabar sob os pés de Mateus. A revelação atingiu como um raio, eletrificou o ar. A sala, antes cheia de tensão, se transformou em uma bolha de choque absoluto. Mateus olhou para Helena. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de dor e confusão. Era demais para processar. Ele não podia ser filho do homem que tinha trazido tanto caos. Mas, pelo olhar de Ernesto, ele sabia que a verdade vinha à tona de forma dolorosa e traiçoeira. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas não da maneira que ele esperava. As mentiras, os segredos, toda a sua vida, tudo estava prestes a desmoronar ainda mais. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a única certeza que ele tinha agora era que nada seria como antes. E, com essa revelação climática, uma nova onda de perguntas surgia. Quem era realmente ele? E como lidaria com a verdade que estava prestes a explodir em sua vida? Mateus olhou para Alex, seu coração pulsando como um tambor em descompasso. As palavras do homem ecoavam em sua mente, mas não era hora para confusão. Ele precisava de respostas. "Você realmente é meu pai?" O sussurro saiu como um grito preso na garganta. O silêncio na sala era uma camada de tensão, o tipo que poderia ser cortado como uma faca. Ernesto deu um passo à frente, seu olhar cheio de certeza. "Sim, Mateus. Você é meu filho e precisamos ir agora." O desespero na voz dele tinha um peso estrondoso. O que significava isso para a vida que ele conhecia? Cada pontinho do seu passado estava ameaçado de desmoronar diante de seus olhos. Ele olhou para Helena, esperando um apoio, mas a expressão dela estava paralisada, o rosto repleto de incredulidade. "Vovô, que você sabia sobre isso?" ele gritou, sentindo o valor de sua inquietação se desmanchar. Mas o avô, com a idade vislumbrando nos olhos, estava mais focado em defender e proteger do que em esclarecer. "Mateus, é complicado. Não é hora de discutir isso." A voz dele tremia de medo. A atmosfera mudou de repente. Uma vibração estranha percorreu o ar, e Mateus sentiu algo como um alerta no fundo da mente. Foi então que, de repente, um estrondo fez o chão tremer. A porta dos fundos, que muitos esqueceram invisivelmente, se abriu com brutalidade.
A entrada era um borrão de sombras e armas. Homens em trajes escuros invadindo a cena. Ninguém teve tempo de reagir. "É agora!" berrou Alex. E como se em um movimento coreografado, todos os homens se dispersaram. O caos tomou conta. Gritos e o som do vidro quebrando dominaram o ambiente enquanto meio café virava um campo de batalha. Mateus, agarrando a mão da mãe, sentiu uma onda de pânico o invadir. "O que está acontecendo?" ele gritou, enquanto as figuras encapuzadas cercavam. Cada um carregava um olhar intenso. A intenção era clara. Não eram aqui para brincadeiras. Pedro, o amigo da família, se lançou na frente, tentando proteger Mateus. "Vocês não têm nada a ver com isso", ele gritou. Mas as economias não ouviram. Um dos homens o empurrou de lado, fazendo-o cambalear. O que era uma reunião festiva havia se tornado uma cena de horror. "Mateus, saia daqui!" gritou Helena. Ele hesitou, mas por um instante seus olhos se encontraram. O amor dela irradiava, fundindo-se em um desejo ardente de proteção. Ela estava em perigo. E isso o acordou. Mas antes que ele pudesse agir, um grito estrondoso ecoou pelo café. Um som horrível e pesado que abafou tudo. O grupo de encapuzados recuou abruptamente ao ouvir algo. "O plano não pode dar errado", um deles murmurou, o temor lhe impregnando a voz. Foi quando uma figura mais alta que os outros, com um olhar implacável, apareceu. Ele não pertencia à equipe de ataque. "Deixe isso pra lá. A criança é mais importante." O homem, com o rosto parcialmente coberto, parecia controlar a situação e todos se encolheram diante dele. O coração de Mateus acelerou em um misto de medo e assombro. Um segundo grito, desta vez mais próximo, fez todos os olhos se voltarem para o local onde o avô estava. Ele caíra, uma expressão de dor no rosto, a mão pressionando o peito. O que parecia um ataque original se tornava um caos cavados em direções desconhecidas. "Não!" Mateus gritou, correndo em direção ao avô. "Vovô, o que aconteceu?" "Mateus, é preciso entender. O segredo, isso é mais profundo do que imaginamos. Ele falhou em seus próprios esforços, seu corpo lutando para se manter firme, e o pavor no ar era palpável. A verdade em suas palavras começou a despedaçar a realidade do que ele conhecia." Os homens encapuzados hesitaram. O líder olhou seriamente para Mateus, uma mistura de reconhecimentos, respeito e um tipo de temor que parecia rasgar a atmosfera. "O que você esconde, velho? O café é apenas um símbolo." A voz dele era baixa, mas enfática, reverberando pelas paredes. Mateus gelou. Símbolo. O que isso significava? A sala se encheu com o peso de um silêncio sufocante, enquanto ele tentava conectar as peças. E entre os gritos, confusões e revelações, ele percebeu. Tudo isso não era apenas sobre ele. Era sobre um legado, uma guerra escondida, algo maior que o simples café e as relações. E assim, determinadas decisões se formaram, pontuadas pelo caos. O que essas verdades, agora expostas, significavam para o que estava por vir? Com sua identidade ameaçada, o café em perigo e a vida de todos colidindo sob um peso inesperado, o futuro agora parecia uma teia entrelaçada de escolhas, desespero e a necessidade urgente de descobrir tudo. Mateus olhava para Alex, seu coração pulsando como um tambor em descompasso. As palavras do homem ecoavam em sua mente, mas não era hora para confusão. Ele precisava de respostas. "Você realmente é meu pai?" O sussurro saiu como um grito preso na garganta. O silêncio na sala era uma camada de tensão, algo que poderia ser cortado com uma faca. Ernesto deu um passo à frente, seu olhar cheio de certeza.
Sim, Mateus. Você é meu filho e precisamos ir agora. O desespero na voz dele tinha um peso estrondoso. O que significava isso para a vida que ele conhecia? Cada pontinho do seu passado estava ameaçado de desmoronar. Ele olhou para Helena, esperando um apoio, mas a expressão dela estava paralisada, o rosto repleto de incredulidade. Vovô, o que você sabia sobre isso? Ele gritou, sentindo o peso da inquietação se desmanchar. Mas o avô, com a idade vislumbrando nos olhos, estava mais focado em proteger do que em esclarecer. Mateus, é complicado. Não é a hora de discutir isso. A voz dele tremia de medo. Então, um grito estrondoso ecoou pela sala. A porta dos fundos, que muitos haviam esquecido, foi arrombada com brutalidade. Um grupo de homens encapuzados invadiu o local. O pânico se instaurou. As pessoas gritavam, tentando se proteger, e em meio ao tumulto, os rostos de Alex e da tia mostraram uma mistura de horror e surpresa. Mateus, saia daqui! Gritou Helena. Ele hesitou, mas em um instante, seus olhos se encontraram. O amor dela irradiava, fundindo-se em um desejo ardente de proteção. Ela estava em perigo, e isso o acordou. Mas antes que pudesse agir, outro estrondo fez o chão tremer. O homem de olhos sombrios, seu olhar calculador, avançou mais. É isso que quer, Alex? Ter seu filho aqui para um confronto? Mateus sentiu um calafrio percorrer-se espinha. A atmosfera mudava, e o que antes era uma breve confusão se tornava um caos. Um dos invasores agarrou Helena, puxando-a para trás dele, enquanto Mateus gritava: "Solta minha mãe!" Foi nesse momento que a mulher que havia dito ser sua tia se destacou. "Não! Não encoste nela!" E, em uma fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Ela desabou, um sorriso desferido enquanto caía, revelando uma pistola escondida em sua cintura. Naquele instante, o caos virou alucinação. "Você não pode fazer isso, Clara!" Um dos homens gritou, a fúria brotando na voz. "Temos conta a acertar!" "Conta?" Mateus se perguntou, o nó na garganta apertando ainda mais. "O que está acontecendo aqui?" Ele queria gritar, queria entender. Então, um golpe feroz fez o grupo de encapuzados hesitar. O vovô, antes tão forte, estava imóvel. "Mateus, você não sabe o que está em jogo." Ele olhou nos olhos do neto, um misto de dor e determinação. "Mateus", disse Clara, agora com voz baixa, mais intensa. "A verdade é que você é filho de duas famílias. Essa é a herança que todos querem. Um poder que vai muito além do café." O ar ficou pesado. Dizer que ele era filho de duas famílias parecia algo tirado de um conto de fadas. Mas naquela sala, os fragmentos da vida de Mateus estavam se quebrando enquanto ele lutava contra a realidade. "Você está dizendo que sou parte de alguma disputa?" Ele balbuciou, a desilusão tomando conta. O silêncio foi subitamente rompido pelo barulho de um disparo. Todos se viraram, o pânico dominando. "Não!" gritou alguém em meio ao tumulto, e o rosto de Mateus ficou paralisado em choque. Alguém tinha caído. Não era um vagabundo qualquer, era Pedro. O amigo da família jazia no chão, um fio de sangue escorrendo da cabeça. "Mateus, eu tentei!" Ele sussurrou, antes de tudo escurecer. O mundo de Mateus desmoronou. Não era apenas um ataque, não era sobre ele ser filho do Ernesto ou da Clara. Era uma guerra, um jogo muito maior envolvendo vidas e segredos que ele nunca poderia imaginar. Diante do corpo de Pedro, o peso da responsabilidade se transformou em uma espada afiada em seu coração. "Mateus!" gritou Helena com a voz embargada.
Mas o eco daquela palavra se perdeu em um mar de confusão. Agora ele não tinha apenas uma verdade sombria a confrontar, mas uma decisão crucial: lutar ou fugir. O que seria a coisa certa a fazer? E enquanto os homens encapuzados começaram a se mover novamente, a única certeza que restava era que no centro de toda aquela desordem, a vida de Mateus jamais voltaria a ser a mesma. A cena se transformou em um turbilhão. O som da sirene se aproximando ecoava ao longe, e o caos se espalhava como um incêndio florestal. O coração de Mateus batia descontroladamente, enquanto ele tentava processar a verdade devastadora que estava sendo revelada diante dele. Ernesto, é verdade? Você é meu pai? Sua voz era um sussurro carregado de incredulidade. Ernesto caminhou lentamente em direção a ele, um semblante pesado nos olhos. Sim, e não é apenas sobre você. Isso envolve todos nós. Essa guerra, o que está acontecendo aqui? Tudo gira em torno de você. As palavras cortaram como uma lâmina. Guerra! Pai? Eu não entendo nada. O que você está falando? O desespero transbordava e sua mente pulava entre a confusão e a raiva, enquanto as sombras dos invasores se aproximavam. Eles querem o que é seu, Mateus. Você precisa decidir rapidamente. Todos aqui estão em perigo. Ernesto afirmou. Sua voz grave carregava um senso de urgência. Nesse momento, a sala tremia e o corpo de Pedro no chão parecia encolher sob a gravidade do que estava acontecendo. Uma onda de emoção invadiu Mateus. A dor e a perda se misturavam a um desejo urgente de proteger sua família. Ele olhou para Helena, que lutava contra as lágrimas, e um nó no coração se formou. Um grito rompendo o caos chamou a atenção. Mateus, é hora de agir! Clara, a mulher que se apresentara como tia, se levantou com uma determinação feroz. Precisamos de um plano. Ficar aqui é suicídio. Agora, todos ao redor pareciam em sintonia. Mateus sentiu a adrenalina fervilhar em suas veias. Ele se voltou para os homens encapuzados, que agora hesitavam, percebendo a tensão crescente. Escutem, se vocês estão aqui para me pegar, então que seja. Mas não vou deixar que machuquem minha família. Sua voz ecoou, firme, desafiadora. Um dos homens encarou Mateus, levantando uma sobrancelha. Você realmente acha que consegue nos deter? O brincalhão não parecia intimidado. Eu não preciso fazer nada sozinho. Estou cercado por pessoas que se importam comigo. Mateus gritou, estabelecendo um laço que unia todos ali. Clara e Helena trocavam olhares de aprovação. Pedro ainda os espreita, sem se mover. Nesse instante, os primeiros sons de sirene se aproximando se tornaram mais claros. Era um sinal. A ajuda estava a caminho. O alívio pequeno surgiu como uma fagulha no meio do desespero. Certo, agora! Clara gritou. E começa uma manobra decisiva. Todos! Pela porta dos fundos! Esta é a nossa chance! Com isso, os presentes se aglomeraram, começando a recuar. Mateus, determinado, segurou firme a mão de Helena e puxou-a para fora, apenas escutando o eco de um disparo ao fundo. O coração dele afundou. Sem virar-se, mantendo o foco no que era importante, a segurança da sua família, ele atravessou a porta. Quando finalmente chegaram ao ar livre, a liberdade parecia mais doce do que nunca. O caos era ao mesmo tempo libertador e aterrador. A sirene da polícia estava a poucos quarteirões
e o brilho azul e vermelho iluminava a noite. Mateus virou-se para enfrentar seus aliados. Obrigado por estarem aqui. Temos muito que discutir, mas agora precisamos nos manter juntos. A determinação no olhar deles era palpável. A união que crescerá naquela sala não se apagaria facilmente. Precisamos encontrar um lugar seguro e entender tudo isso. O olhar de Helena estava cheio de orgulho, apesar do medo. Não se preocupe, conseguiremos superar isso. Mas o futuro era nebuloso. O que significava ser filho de Ernesto? E como Mateus lidaria com as consequências? Enquanto a sirene se aproximava e a cena do café se tornava uma lembrança distante, a única certeza na mente de Mateus era que a verdadeira batalha estava apenas começando. E assim, ao olhar para o céu estrelado, ele se sentiu renovado. Havia um caminho à frente e ele estava decidido a descobri-lo. Para a sua própria vida e para aqueles que de fato amava, a história apenas começara. E muitas verdades ainda estavam por vir. Agora, sem mais delongas, preciso falar algo fundamental. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem assim